Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Dayan, eu sou aluna da USP e eu faço marketing. Eu tô fazendo esse vídeo para mostrar para vocês como eu consegui entrar na USP usando a nota do Enem. Na época que eu estava estudando, não tinha nenhum vídeo ou conteúdo que eu achasse na internet ou alguém que eu conhecesse que tinha entrado na USP usando a nota do Enem, então eu quero ajudar vocês com tudo que eu consegui coletar nesse tempo de estudo, tudo bem? Então, primeiro, vamos falar um pouco de documentos, para a gente entender o processo. Como que é entrar, ou o que você precisa para entrar na USP usando a nota do Enem. Para isso, a USP disponibiliza alguns documentos, dos quais a gente vai analisar juntos, tá bom? Então, o primeiro que a gente vai ver é o edital do SISU USP. Você vai jogar no Google o edital SISU USP e o ano referente ao que você quer estudar. No nosso caso agora, para quem está estudando para o ano que vem, coloca no edital de 2021, tá bom? Não tendo, pega a referência do passado. Tudo bem. Agora, lendo aqui o edital, a gente vai encontrar então as faculdades, os cursos, os períodos e as modalidades. As modalidades vão variar. Então, a gente tem a modalidade de ampla concorrência, a gente tem de escola pública e de PPI. Dentro da escola pública e dentro de PPI vai ter a variação de renda. Então, dependendo da sua renda, você vai entrar numa modalidade ou outra. Se você ficar com alguma dúvida, debaixo dessa tabelinha, vai ter informação explicando sobre essas siglas, o que cada sigla se significa, e você vai poder saber em qual que você se encaixa, tá bom? Por que isso é importante? Além de ser desesperador, é importante para você saber a quantidade de vagas que tem na sua modalidade e saber se tem vaga, porque às vezes não tem vagas naquela modalidade. A modalidade de ampla concorrência é uma modalidade que todo mundo pode prestar, porém a ampla concorrência é a que tem a nota mais alta, porque justamente são os alunos que tiveram privilégios e foram para uma escola particular, tá bom? Então é mais difícil mesmo, a nota é mais alta. Tudo bem. Lemos o edital, vamos passar para o termo de adesão, que é o termo mais importante que vai ajudar a gente muito nessa trajetória. Por quê? Porque o termo de adesão vai trazer para a gente o peso da nota das áreas e a nota mínima. O que isso significa? Por exemplo, vamos seguir no meu exemplo marketing, que foi o que eu estudei. Vendo aqui o termo de adesão de 2020, a gente tem aqui os pesos para cada área. Então, redação 3, ciências da natureza 1, ciências humanas 1, linguagens 2, matemática 3. O que isso significa? Isso significa que a sua nota do Enem não vai ser a mesma que a nota do Enem calculada com os pesos que esse termo de adesão está apresentando. Então, para cada curso aqui vai ter pesos diferentes. Algumas vezes não tem essa diferenciação, todos os pesos são 1, mas é importante você ver qual que é o seu caso, tá bom? Estou usando o meu caso de exemplo. Então, no meu caso, eu entendi que era importante eu focar nessas matérias que tinham os maiores pesos. Só que é importante ressaltar que não dá para simplesmente sair focando no que tem, por exemplo, focar em redação e matemática e esquecer o resto, porque existe a nota mínima. Inclusive é algo muito preocupante, porque não adianta você gabaritar, se matar de estudar redação e matemática, nossa, te tirar 1000, se você não atingir a nota mínima de outra matéria. Inclusive isso quase aconteceu comigo, então por isso que eu ressalto bastante isso, porque de fato não dá para focar, não dá para você querer falar, vou focar naquilo e deixa o resto. Não dá, precisa manter o controle de tudo, óbvio, entendendo qual que é a circunstância de cada um, qual que é o peso de cada um, tudo bem? É estratégico, não dá para ser padrão. Sabendo disso, como que eu usei esses pesos para orientar o meu estudo? Primeiro, é importante saber que quando a gente faz a prova do Enem, a gente precisa entender como o Enem funciona. Sabendo que o Enem é uma prova extensa, desgastante, que tem exercícios com bastante compreensão de texto, que os exercícios de matemática são exercícios que são menos conteudistas que a prova da FUVEST, a gente vai partir da estratégia de estudar ao contrário. O que seria estudar ao contrário? Primeiro, por que eu usei essa estratégia? Porque eu só tinha 3 meses para passar na USP pelo Enem. Então, essa foi a estratégia e eu te garanto que é uma das estratégias que vai te dar mais certeza que você está estudando para as matérias da prova. Por quê? Porque em vez de você estudar as matérias e depois de fazer os exercícios da prova, você vai fazer o contrário. Você vai pegar todas as não todas, mas as 6, 7 provas anteriores do Enem
E essas provas você vai usar de base para estudar. Então, por exemplo, eu quero estudar matemática. Pega as provas mais antigas na área de matemática e você vai fazendo os exercícios. Conforme você não for sabendo a matéria, você vai pegar a matéria e você vai estudar. Tá, peguei a prova de 2011. Esse primeiro exercício aqui parece função de primeiro grau. Ótimo, não sei o que é isso. Às vezes você não vai saber que matéria que é. Então você vai até a resolução e tenta caçar pela internet mesmo. É tudo você e você. Até porque foi assim que eu estudei. Se tiver alguém para te ajudar, um professor para te dizer que matéria que é, melhor ainda. Tudo bem. Viu que é função de primeiro grau? Estuda a função de primeiro grau. Deu para resolver? Às vezes dá para resolver aquele exercício sem se aprofundar muito na matéria. Ótimo. Terminou, vai pro outro, vai pro outro, vai pro outro. Depois que você fizer isso, você simplesmente resolveu naquela prova na parte de matemática, você já estudou as matérias que estavam dentro dessa prova e provavelmente as matérias que vão cair, porque não varia tanto assim. Óbvio que uma matéria ou outra varia, mas, por exemplo, pelo que eu vi, sempre vai cair as funções de primeiro grau. Detalhe, eu fui pro Enem sem entender muito de função de segundo grau. Por que eu tô falando isso? Para vocês entenderem a minha situação e ver que de fato não é tão complexo assim, tá bom? Então a prova de matemática é muito simples. Por que eu falei isso? Para te dar um exemplo de como é as outras áreas. Nas outras áreas vai ser mais ou menos a mesma coisa. Pegou o exercício, estudou a matéria. Pegou o exercício, estudou a matéria. Se você pegou o exercício e você já sabe a matéria, melhor ainda. Você vai fazer isso com várias provas justamente para exercitar. E esse é o método mais rápido, mais fácil e mais objetivo, sabe? Você já cai de cara e já faz. Não fica lá viajando nas matérias, perdendo tempo com coisa que talvez nem caia, com detalhes que talvez nem caiam, porque você não tem tempo, você precisa estudar. Então é prático o negócio. Tá, aí falando das outras coisas, linguagens e códigos, ciências humanas, ciências da natureza. Linguagens é mais compreensão também, então vai exigir muita leitura, né? Muita compreensão, prática também, seguindo esse caminho da matemática dá certo. Ciências da natureza e ciências humanas é mais conteudista. Você fica assustado com um exercício ou outro que cai, que é uma matéria que você nem viu na escola, joga isso fora, deixa isso pra lá, é um exercício ou outro, não vai fazer a mínima diferença. Agora vamos falar um pouco de redação. Redação, no meu caso, valia peso 3, então é uma das coisas que eu mais caprichei. E aí, o que eu fiz? A redação, é óbvio que tem vários cursos na internet, várias informações. Eu não sei onde que você tá, se você tá fazendo cursinho, se você tá fazendo escola, se você tá fazendo os dois, se você já saiu de escola faz tempo, como era o meu caso. Então, a redação, ela vai ter aquele corpo. Na escola, no cursinho, ou até na internet eles ensinam, né? Precisa da introdução, precisa dos parágrafos de argumentação e precisa da conclusão. Isso é um fato, precisa. Então, entender a prova do Enem é entender que a prova do Enem tem um corpo que eles vão exigir. Tem uma estrutura que eles vão exigir. Você precisa saber disso. Mais pra frente eu vou fazer um vídeo falando sobre como que foi pra mim estudar pra redação, me preparar para as redações, que também vai ter muito de uma questão estratégica, de algumas dicas, de alguns macetes. Agora eu tô passando por cima pra vocês mais ou menos, mas uma das dicas que eu já posso adiantar pra vocês é saber desse corpo, saber que o texto do Enem, que a redação do Enem, ela vai vir para você numa proposta. Isso, se você já fez algumas simulações de prova, simulados, né, como eles falam, você já sabe disso. Porém, o que as pessoas geralmente fazem? Pegam a redação, leem, já ficam desesperadas e ficam pensando sobre como começar. Você não vai fazer isso. Você vai pegar a sua redação e você vai pensar o seguinte, não só na hora da prova, mas quando você estiver exercitando, porque fazer redação é escrever redação. Só que um dos exercícios que você pode fazer se chama um exercício de brainstorming, que você pode fazer durante as vezes que você está fazendo a redação ou até durante o seu dia a dia, que vai te ajudar nas redações. Como é que é esse exercício? Vocês vão entender agora por que ele é tão útil. Esse exercício serve para você coletar o máximo de ideias, assuntos e temas relacionados, citações e fatos que você vai poder conseguir fundar a sua redação, dar fundamento para o que você está falando. Então, tudo bem. Digamos que a sua redação seja sobre demarcações indígenas. Então, vamos lá. Qual que é o tema principal? Do que tá falando? Qual que é a essência? Falando sobre índio, falando sobre indígenas, falando sobre cultura indígena. Ótimo, tudo isso tá dentro, tudo isso tá dentro. Você pode fazer um emaranhado, você não precisa ser específico. Demarcação indígena, eu preciso falar sobre território, sobre demarcação, sobre o mercado agro. Não, calma, não precisa. Você não precisa ser um expert nisso. Olha o que você vai fazer. Pegou, então, a essência. Qual que é a essência? Índios. Pegou a palavra índios, faz um círculo.
Na prova, faz isso em qualquer folha que não for usar. Escreveu a palavra índios, dessa palavra índios, que é o principal, você vai puxar tudo que se passar na sua cabeça. Você nem pode se desesperar durante a sua leitura da proposta de redação, porque você vai gastar muita energia e muita memória e muita imaginação nesse exercício, tá bom? Então vamos lá, pegou a palavra índios, vou puxar tudo que eu tenho pra puxar dessa palavra. Já assistiu o filme Tainá? Puxa o filme Tainá. A Xuxa e a Eliana tem uma música de índio. Puxa a música de índio da Xuxa e da Eliana. Eu assisti no Jornal Nacional que tá tendo problema com o governo atual da demarcação de interesses múltiplos. Ótimo, puxa também. Tudo que você lembrar, você vai puxar. Eu sei que em Embu das Artes tem uma feira. Ótimo, você também vai puxar a feira indígena de Embu das Artes. Tudo isso é extremamente útil. Não, você tá tirando que a música da Eliana e da Xuxa é útil, eu juro pra você. Como assim? Tá, vamos lá. A Eliana e a Xuxa não tem uma música lá? Índio, nem sei de qual das duas que é, mas, por exemplo, índio faz barulho, índio tem orgulho, índio não sei o quê. Você sabe essa letra? Ótimo pra você, se você era fã da Eliana e da Xuxa, virou uma citação pra você. Coloca entre aspas a parte da música que você lembra e fala: conforme Xuxa ou Eliana cantava ou dizia em sua música, índio tarará, índio lalala, percebe-se que a população brasileira tinha ou tem um conhecimento extremamente superficial e preconceituoso sobre a cultura indígena. Sabe o que você acabou de fazer? Uma citação extremamente relevante. Porque é óbvio que essa música é muito superficial e tudo isso que eu acabei de falar na minha redação abstrata que eu tô aqui falando pra vocês. Mas isso pra vocês já serviu como uma citação. Então, qual é a moral da história? A moral da história é que esse exercício vai te trazer muito mais fácil ideias, de uma forma muito mais prática, e vai te dar um caminho. Depois que você coletou todas essas ideias e você já sabe o corpo da redação, você só joga. Parágrafo tal, vou falar sobre a matéria que eu vi no programa X. Parágrafo Y, na feira que eu fui. Parágrafo 3, na tribo indígena que tal pessoa visitou e mostrou na reportagem do Jornal Nacional. É óbvio que você precisa ter um embasamento, não dá pra você sair falando não dá pra você criar uma conversinha de bar na redação, tem que ter um cuidado pra isso. Mas essa dica funciona muito e façam isso durante o dia a dia de vocês. Tudo bem? Essa questão da redação é uma área muito mais que tem muito mais dicas que eu posso dar pra vocês, então por isso que eu vou fazer um vídeo mais pra frente pra vocês falando sobre isso, tá bom? Por enquanto, fiquem com essas dicas e eu vou dar uma dica premium pra vocês aí, que é o programa da Fátima Bernardes, o Encontro. Foi um programa que me ajudou muito, porque todas as manhãs, durante a semana, esse programa aborda temas super cara de Enem. Fala sobre discriminação, fala sobre obesidade, fala sobre aceitação do corpo, fala sobre feminismo, fala sobre abuso infantil, fala sobre um tema por dia, um desses temas. Não satisfeitos, eles trazem atores, um psicólogo, a Fátima Bernardes, o público, uma pessoa muito influente para falar sobre aquele assunto, e eles ficam de diferentes pontos de vistas, com diferentes fontes, falando daquele assunto. Aí depois trazem uma fotógrafa que tirou fotos. Então, eles estão simplesmente escrevendo uma redação, não literalmente, mas escrevendo uma redação do Enem, e você tá lá assistindo, de boinha, tomando seu café. Essa é uma dica importante porque é uma fonte para você. Você não vai falar, eu assisti na Fátima Bernardes tal coisa. Não. Na Fátima Bernardes, por exemplo, eles vão trazer uma fotógrafa que visitou tal cultura e percebeu o YZ, e na sua mostra ela mostrou as diferentes culturas indígenas, que existem várias línguas e várias culturas que nós não sabemos. Porque, como a música da Xuxa anteriormente citada, temos um conhecimento extremamente superficial e preconceituoso sobre... Acabou. E as demarcações indígenas têm a ver com isso, por quê? Porque existe uma necessidade de uma parte da população de entender que indígenas são pessoas folgadas, que não tem mais o que fazer e que estão lá curtindo com o nosso dinheiro ou com o nosso espaço do brasileiro, whatever. Você entendeu o que você acabou de falar?
de demarcação indígena, sem falar de demarcação indígena e depois você deu a volta, eu me estendi aqui, mas era justamente para comprovar o meu ponto, tá bom? De que essa dica do brainstorming é muito importante e para dar essa segurança para vocês, que não precisa ser um filósofo, um super intelectual para conseguir fazer citação. Dá para fazer citação com as coisas do dia a dia, tá bom? É simples. Vou terminar por aqui, vou finalizar dizendo para vocês que eu tô aqui como um ponto de pedido de socorro, de desabafo, de ajuda, se vocês precisarem de algumas dicas, de algum toque. Se vocês quiserem também me ajudar sugerindo outros vídeos, por favor, me sigam no Instagram, me procurem por lá, ou aqui embaixo também podem comentar, comentando, sugerindo, dando opiniões aleatórias. E é isso aí. Não se sintam perdidos, não fiquem com medo da prova. É óbvio que vocês vão se sentir assim, mas não se sintam mal por se sentirem assim. Eu também me senti, todo mundo se sentiu, e eu tô fazendo e quero fazer esses vídeos e esse canal justamente para naturalizar todo esse processo. Eu agradeço você que ficou até aqui, um beijo pra vocês e um ótimo vestibular.